tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Carreiras e Oportunidades, e nessa noite eu vou bater um papo sobre startup, como criar e conseguir investidores. Para bater esse papo comigo, eu tenho ele, César Almeida, que é o presidente da BRH Bahia, Michael Meirelles, que é anjo investidor e é membro do Anjos do Brasil e sócio da Rocket Aceleradora. E ele, Patrick Piton, que é o presidente da Associação dos Jovens Empreendedores Bahia e também sócio da Maquin. Então, eu começo com uma dúvida que a maioria das pessoas tem. E eu quero saber quem vai conceituar, se é o Patrick, se é o Michael. Conceitue startup, porque é uma coisa que as pessoas ficam assim, é só empresas de tecnologia, é uma coisa que tem um curto prazo ou é um longo. Assim, há uma dúvida no ar do que é startup, eu já sei, mas eu gostaria que vocês esclarecessem para a nossa plateia. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Obrigado, Fátima. Obrigado pela presença de vocês também. Tá? Bom, startup não necessariamente é uma empresa de tecnologia. Tá? Startup é uma empresa recém-criada e ela está em busca de um modelo de negócio. E isso é interessante porque a gente costuma dizer que a startup ela não tem um plano de negócio, ela tem modelo de negócio. São completamente distintos. O plano de negócio é estático, enquanto o modelo de negócios ele é dinâmico. Tá? Então, como a startup ela trabalha... Primeiro que ela trabalha no mundo de incertezas. Empreender no Brasil, na verdade, já é uma incerteza muito grande. E sendo startup, é maior ainda. A dificuldade é maior. Por que é maior? Porque quando ela nasce para resolver um problema. E esse problema precisa ser muito grande. Então, ela precisa trazer uma solução para resolver um problema muito grande. E esse problema muito grande não consegue ser resolvido, não existe a solução nos empreendimentos tradicionais. Então, a gente tem instituições no Brasil que conhecem muito do empreendimento tradicional, mas o empreendimento como startup de tecnologia é um pouco mais complicado justamente por trabalhar nessa incerteza. E aí, com isso, a gente tem esse boom hoje de startups que estão nascendo e são conhecidas como startups de tecnologia, porque as startups tradicionais ainda seguem um plano de negócio. Funciona? Funciona. As tradicionais ainda funcionam, mas as de tecnologia não. Algumas funcionam e outras podem não funcionar. E justamente porque iniciou lá na Califórnia, né, no Vale do Silício, que todo mundo se maravilha em querer conhecer esse lugar. No Brasil só chegou em 2000, mas efetivamente as coisas começaram a acontecer a partir de 2010, correto? Exato. Então, na verdade, foi o boom, o estouro da bolha da internet no Vale do Silício, alguns anos atrás, mas no Brasil elas começaram a ter força realmente a partir de 2010. E a gente tem grandes startups no Brasil, que a gente chama de unicórnio, né? São startups que hoje elas valem mais de $1 bilhão. Então, no Brasil, hoje, a gente tem 3 startups que já valem mais de $1 bilhão. Né? E todas 3 aconteceram em 2018. Todas aconteceram agora, de janeiro para cá. Então, a gente tem a primeira, 99 Táxi. Ela costuma-se dizer que ela vale mais de $1 bilhão devido ao investimento que foi feito por uma empresa, um fundo chinês. Tá? Bom, aí aquele negócio, será que ela vale realmente $1 bilhão? É porque foi divulgados alguns números, não são divulgados todos, porque é uma empresa de capital fechado, mas que leva ela a valer $1 bilhão. Né? E essa empresa, essa 99, ela nasceu há poucos anos atrás, acho que 2014, 2015. Com Uber. Para concorrer justamente com... Na verdade, ela nasceu para concorrer com a Easy Taxi, né? Que veio primeiro, que foi o primeiro modelo de negócio. Aí está aquele negócio que foi um modelo de negócio que mudou um mercado que já existia há muitos anos. Então, o mercado de táxi no Brasil já existia, acho que desde 1976. Qual é a segunda? Aí a segunda, também que nasceu mais ou menos 2015, 2016. Aí você tem o Nubank, que na verdade foi a terceira. Eu vou falar da terceira para a gente voltar para a segunda. Então, o Nubank, agora em março, no início de março, ela também foi considerada um unicórnio. E a outra que a gente tem certeza que realmente é unicórnio é o PagSeguro, mas o PagSeguro nasceu em 2006, né? Então foi antes do período de 2010, veio do grupo UOL.
E ele fez a abertura do IPO, né, que é a oferta pública na Nasdaq, né? E aí sim, a gente tem essa, a gente sabe realmente que ela vale mais de $1 bilhão devido ao investimento que foi feito em ações na abertura da bolsa. Aí eu já quero saber de Patrick. Ele falou em 3 empresas que envolvem tecnologia. Eu quero saber de empresas que não envolvem tecnologia. Caramba, essa daí é Porque imagine, algo super a complexo. McDonald's, desculpe a minha ignorância, mas para mim foi um modelo de startup, eles não sabiam. Porque eles... Alguém já assistiu aqui Fome de Poder? Quem não assistiu, assista, Netflix aí. É bem bacana, galera. Um mês Assistam mesmo. gratuito, quem não tem, aí você já aproveita e assiste. Então, me explique. Para mim, ela foi. Então, eles foram... É questão de processo. Então, assim, detalhe os 3 pontos que identificam uma startup que não seja... Michael explicou muito bem, acho que, sobre startup, mas tem outros pontos também que são considerados quando a gente fala de startup. Está ligado à questão de ser escalável, de ser replicável o modelo. Isso. E aí, assim, um ponto bem bacana falando assim sobre esse aspecto é que uma empresa ela é escalável, no caso uma startup, né, que seria uma fase, já que ela está buscando aquele modelo de negócio para ver se aquele modelo de negócio dá certo, supostamente é uma fase que ela está passando, porque a partir do momento que ela validar o seu modelo de negócio e que ela for empresa em crescimento, ela já estaria numa fase. Essa é uma linha de pensamento também que alguns têm. Agora, em relação à escalabilidade, a empresa ela é escalável se ela consegue aumentar a sua receita, né, e a despesa ela cresce de maneira muito menor em relação à receita. Então, imagine uma curva exponencial. A receita está crescendo e a despesa aqui embaixo está crescendo de maneira muito pouca, né? Ou seja, ela consegue escalar o negócio dela para uma multidão, ampliar bastante isso aí, as vendas, sem aumentar a despesa. Se a gente fosse fazer uma analogia em relação ao setor industrial, imagine que você tem uma indústria que ela está localizada aqui. Aí você quer aumentar os seus ganhos. Em muitos momentos você ia ter que construir centrais de distribuição ou outras indústrias em outros locais. A despesa ia aumentar consideravelmente. A startup, no geral, não. Independente da área que ela seja, ela vai usar de tecnologia. É muito difícil, hoje em dia, qualquer empresa não usar de tecnologia. Mas, para uma startup, por exemplo, para ela dar certo, ela vai ter que usar de tecnologia para escalar o negócio dela para mais clientes, né, e vai conseguir replicar esse modelo de negócio dela, né, em outros locais, perpassando as fronteiras da cidade, do estado, do país onde ela vive. Então, não tem jeito. A tecnologia ela está ligada ao startup. Porque, como a gente mesmo vê, pizzaria, se for lançar uma pizzaria que venha com um aplicativo novo, então sempre está ligado à tecnologia, mas não necessariamente ela é uma empresa tecnológica. Eu acho super bacana, e dos 3 exemplos aqui que o Michael citou, o Nubank é um caso bem interessante, porque é uma empresa na área de financeiro, mercado financeiro, né, uma fintech, que essa é a sigla que é utilizada, e a essência e o sucesso do Nubank, obviamente, que tem a tecnologia com a plataforma, mas o foco sempre deles é a experiência do cliente. Então, o lado de reinventar o negócio através do ponto que é o maior calcanhar Aquiles das pessoas naquele negócio. Então, quando a gente pensa em banco, cartão de crédito, atendimento telefônico, nossa, as pessoas começam a suspirar e começam a passar mal. E a empresa falou, não, vamos resolver isso. E a gente tem a tecnologia para encontrar esse lugar. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental quando a gente pensa nas startups, é justamente o que você comentou, né, Michael? De resolver um problema das pessoas. E eu estou falando de um mercado que é um oligopólio no Brasil e no mundo inteiro, né? O sistema financeiro ele é dominado por poucas empresas que detêm a maior fatia do mercado. Entrar nesse tipo de mercado é bem difícil. Então, a grande vantagem que as startups têm é a velocidade e poder repensar o negócio como um todo. Eu me lembro, só para citar um exemplo, eu fiz uma viagem para o exterior e eu tenho um cartão Nubank. Aí o cartão vem assim... No FAQ lá deles, nas perguntas e respostas, vem, olha, se você for viajar no exterior, não precisa avisar. Mas se você quiser mandar um e-mail para a gente, está ótimo. Aí eu mandei um e-mail para eles. Tipo assim, na véspera da viagem, meia-noite. Aí antes de dormir, o e-mail chegou de resposta. Oi, César, que legal que você vai viajar. Aproveita a viagem, curta bem. Ó, como a gente disse, o cartão está liberado, você pode usar no exterior, etc, etc. Então, a maneira de relacionar é completamente diferente. E veja, eles não têm um call center terceirizado, é totalmente de funcionários da empresa. Porque eles acreditam que o relacionamento com o cliente tem que ser diferente. Então, não tem só o lado do sistema, tecnologia, tem também um modelo de gestão que desenvolve uma experiência diferente
com as pessoas. E isso proporciona o sucesso que a empresa, em tão pouco tempo, entrar no mercado como financeiro e ter sucesso, gente, não é para qualquer um. É bastante... Então, é interessante ele falar sobre isso, porque as empresas estão sempre pensando em melhorar para atender pessoas. Entendeu? Então, por mais que muitas empresas grandes diminuam o número de pessoas trabalhando, que vai ser automatizado muita coisa, a gente já está vendo a realidade, mas os pequenos vão aí surgir com as propostas, tanto como startup como não. Então, o mercado é amplo, há muita oportunidade de mercado. A gente sabe que ser empresário no Brasil é para corajosos, né, uma realidade, mas que a gente tem que mudar algum dia, porque ninguém está aguentando mais tanto imposto. A gente vê aí que o segredo do sucesso, na verdade, não é somente tecnologia, né? É você conseguir aplicar tecnologia onde você trata de pessoas para pessoas. Então, o segredo do sucesso é esse, é de pessoas para pessoas. Agora, se você vai usar a tecnologia ou não, não importa. Mas esse é o segredo do grande sucesso, né? E a gente falando rapidamente sobre escalável e repetitivo, só para vocês entenderem um pouco mais, a gente falou do Uber nesse instante. E existe esse conceito, né, de que a startup ela precisa ser repetível, ela precisa ser escalável, né? Então, a gente, como investidor, nos bastidores, a gente enxerga um pouco diferente, porque existe esse conceito um pouco... As pessoas não sabem definir muito bem o que é o repetível e o que é escalável, né? Então, a gente já acredita que a startup não necessariamente ela precisa ser escalável. Então, a gente pode usar, como ele usou o gráfico exponencial, a gente pode utilizar o Uber como um grande exemplo. O Uber ela não é uma startup escalável. Por que ela não é escalável? Você já notou que ela funciona em Salvador, Recife, Rio, São Paulo, mas não funciona, por exemplo, em cidades do interior? Por que ela não funciona nas cidades do interior? Porque ela precisa ter, primeiro, escritório dentro de cada cidade que ela precisa operar, ela precisa ter um marketing local, porque conhece aquele público mais de perto. Então, o investimento que ela faz no marketing é muito grande, na operação acaba sendo um valor tão alto que ela não consegue ser escalável, porque a sua operação vai crescer junto com o lucro que ela tem. E aí é por isso que a gente fala que o Uber, por exemplo, não é uma startup escalável. Ela é repetível, mas não é escalável. Já que a preocupação maior hoje das pessoas é abrir um negócio e não saber como abrir um negócio, como, então, abrir uma startup? Porque, para abrir uma pequena empresa, a gente sabe, vai na Juseb, vai no contador e faz todo o trâmite. Como é que funciona com uma startup? Bom, eu vou precisar da ajuda de vocês aí agora. Alguém aqui é empresário? Levanta a mão aí, quem é empresário? Então, a gente tem alguns. E quem é empreendedor? São coisas diferentes. Então, a gente já entende que empresário é diferente de empreendedor. Empresário é aquele que está no modelo tradicional e que abre um CNPJ e aí as coisas continuam no modelo tradicional. O empreendedor, não. O empreendedor é aquele empresário que aceita novos desafios e que vai em busca de resolver um grande problema. Como abrir uma startup? É simples. Primeiro, você tem que saber se esse problema que você vai resolver, você realmente consegue resolver. E aí vem a questão, existe um grande problema no mercado financeiro e eu vou investir na minha startup e eu vou resolver esse problema. Mas as pessoas precisam pagar por isso. E aí você precisa entender, será que as pessoas elas realmente querem ou têm a necessidade de pagar algo para resolver um problema que incomoda ela? É óbvio que as pessoas vão dosar isso. Se for algo muito caro para resolver o meu problema, talvez eu não pague. E aí também é onde está outra receita do sucesso das startups. É resolver um problema, trazendo uma solução, ter um time de excelência para resolver esse problema, mas que o problema seja resolvido com um investimento que as pessoas realmente elas pensem que existe aquela necessidade dela investir aquele dinheiro para resolver um problema que ela tem. E como foi com sua primeira startup, Patrick? Bom, ela era cara ou era justa? Se era caro o quê? Os gastos que você fala em relação à empresa? A solicitação, a pessoa para contratar o seu serviço, era justo o preço ou era acima do que ela poderia pagar? Era o que exatamente? A empresa surgiu como startup, inclusive, né? Na época, em 2008. A gente tinha uma ideia, né? Vou avançar mais na ideia que a gente chegou, né? Em si, depois de ter tido várias e ter descoberto que aquela ideia não era muito boa, a gente aprimorou e a gente criou o cardápio digital para bares e restaurantes.
numa época em que não existia nem tablet, né? E o iPad nem tinha surgido, para vocês terem noção. Só que aí a gente foi modelando de uma forma, e a gente se preocupou muito em agregar valor para o usuário do restaurante. A gente achava que o projeto agregava valor para o dono do restaurante também, para o estabelecimento, mas a gente descobriu que a gente não agregou valor suficientemente para o dono do estabelecimento e que existiam barreiras culturais também. E o valor que a gente cobrava, que a gente achava barato, e até hoje eu acho barato e tal. Que era qual o valor? Eu acho. Como era? Ficava por a quantidade de iPads, de tablets que ele tinha e tal. Tipo assim, uma licença, cada tablet ele pagava, sei lá, R$50 para ter lá. E aí, por mês? Por mês. Só que tinha uns pacotes que acabavam baixando muito para estimular que ele contratasse mais. Mas daí, quando a gente foi colocar na prática, tipo, alguns... Primeiro que a maior parte dos donos dos estabelecimentos daqui tiveram uma barreira cultural, né, de falar assim, não quero, não vou ter trabalho, não vou ter que me preocupar com isso, não vou ter que me preocupar com aquilo. Então, ou faltou da nossa parte uma maturidade, até porque todos os conceitos de startup, de 2008 a 2011 mais ou menos, 12, eles ainda eram pouco difundidos. Então, até a etapa de validação daquele problema, daquela solução ainda, a nossa parte ela não foi muito boa. E daí a gente achava que ia ser muito bom. Todo mundo, quando a gente falava, queria que funcionasse, mas o dono do estabelecimento não estava disposto a pagar R$300 por mês para isso. E ele fazia um comparativo entre, eu vou botar o cardápio digital aqui, que é algo muito inovador, que é massa, que vai gerar mídia, mas eu estou pagando num sistema aqui que eu tenho no meu estabelecimento R$400. Então foi aí que a gente aprendeu, né, com os erros e descobriu que a gente precisava ter investigado melhor, né, o dono do estabelecimento. E olha que a gente fez pesquisa nos estabelecimentos e precisava ter criado mais valor para ele, né? Então, a primeira dica que você deu. Sim. Para pensar no negócio, seja ele startup ou não, a gente tem que fazer, então, uma pesquisa de mercado antes para ver se vale realmente a pena. Então, ouvir o cliente sempre foi e sempre será importante, porque é ele que vai consumir o nosso produto ou serviço, certo? Não precisa ser uma pesquisa de mercado estatística, né? É bom falar isso hoje em dia, né? Quando você vai fazer toda essa parte de validação, você define uma quantidade X, define por perfil de cliente, por persona, e daí você parte para investigar se aquele perfil, né, ele tem interesse naquele seu produto. E aí tem técnicas, né, para fazer isso. A inteligência artificial é uma realidade. Muitas empresas hoje, eu percebo muito isso no mercado, com parceiros, com fornecedores, o quanto a mão de obra não está qualificada. Todo mundo reclama em qualquer segmento. E o que é que realmente mantém um negócio aberto, vivo? Venda. Sem venda não tem negócio. E quem vende são pessoas. Então, aí eu venho com você, César, como presidente da BRH. Qual é realmente a dificuldade que as empresas hoje têm no processo de recrutamento e seleção? O que é que não tem? O que é que as pessoas não estão fazendo para ter tanta dificuldade de estar empregadas? Porque eu sempre falo aqui, não vai existir, pelo menos as pesquisas dizem, 14 milhões de desempregados não vão reaver os seus empregos. É uma realidade. Vai surgir novos empreendedores, abrindo empresa para 2, 3, 4 pessoas trabalharem e aí fidelizar o cliente, que é uma coisa muito difícil. Fidelizar a gente é muito difícil. Então, a pessoa tem que ser muito boa para me manter como cliente. Então, a gente pensa. Então, me diga aí, quais são as dificuldades? Você fez uma pergunta aí que eu acho que a gente deveria separar aí alguns tópicos, né? O primeiro, quando a gente pensa nesse ambiente da startup, né, um ambiente empreendedor, onde surgem as ideias que as empresas resolvem o problema das pessoas, esse ambiente tem uma questão de fundo muito importante que chama-se educação. Que bom que a gente está na universidade hoje, hein, professor? E isso é fundamental. Se a gente não tiver educação, principalmente educação fundamental e básica, de qualidade, em que as pessoas tenham uma boa formação educacional, a gente não vai ter cérebros para poder criar e resolver esses problemas lá adiante. Aí alguém pode levantar a mão e falar, mas Steve Jobs não terminou a faculdade. Mas se você for ler a biografia dele, ele vai explicar como que ele criou as fontes do primeiro, né, editor de texto da Apple nas aulas de arte que ele assistiu lá na universidade.
Então, assim, é fundamental. Ele não teve um conhecimento, um estudo tradicional na universidade, mas ele teve sim. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto fundamental, sabe, Fátima? Se a gente quer, e aí que bacana que está aqui duas pessoas que estão ativas nesse movimento, né, de empreendedor, de startups, de criar esse mindset na cidade, se a gente quer isso, essa educação é o primeiro ponto. E isso vai proporcionar o segundo ponto, que é o que você comentou. Como é que as pessoas se preparam para estar disponíveis no mercado? A gente conversa, isso não é estatística, eu faço essa pergunta informalmente. Normalmente, as empresas que eu tenho contato, tanto associadas da BRH, tanto clientes, elas têm vagas abertas. E a gente está com 14 milhões de pessoas desempregadas no país. Como é que isso é possível? É o problema anterior. Então, às vezes, a gente não tem a pessoa qualificada, adequada para aquele ponto. Então, quando a gente pensa nisso, e aí a gente tem que trazer para nós, para perto de nós, digo nós, é cada um de nós que está aí assistindo, que está aqui presente, como é que a gente se prepara, então, nesse ambiente? Então, uma das coisas fundamentais para a gente pensar hoje no mundo é que a cabeça da turma que pensa no startup pensa globalmente. Eles não pensam, nós vamos criar uma empresa para Salvador. Pensa também. Mas, normalmente, a cabeça está focada para resolver um problema que pode servir para o mundo inteiro, ou pelo menos para parte do mundo, ou para lugares do mundo. E para isso, a gente tem que se comunicar no mundo. Então, por exemplo, a língua é um outro fator importante, né? O português é uma língua que é falada no Brasil e meia dúzia de países ali na África e Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, menos que tem na Bahia. Então, nós somos o país que mais fala português no mundo. E o resto do mundo? Qual é a língua de negócios? E a gente tem que falar outras línguas, e principalmente o inglês. Para ter acesso à literatura, para ter acesso a modelos de negócio, para saber o que está acontecendo em ambientes inovadores, que não está mais restrito só ao Vale do Silício, né? A gente tem aí outros polos de inovação no mundo, outras cidades relevantes no mundo. Então, eu volto de novo à questão da educação. Então, a educação de uma maneira mais ampla, tanto ela básica, fundamental, quanto ela mais refinada, no caso da língua, do ensino superior, etc., ela vai proporcionar a condição para que a gente tenha mais pessoas preparadas a terem essa capacidade de enxergar os problemas que a sociedade tem e como é que a gente pode, através da tecnologia e de outros processos, resolver esse problema. E, normalmente, é um problema de uma pessoa para outra pessoa. Então, aí, voltando para o começo da nossa conversa, normalmente, essas empresas, se vocês olharem os unicórnios, eles resolvem problemas de experiência do consumidor. Uma empresa como 99 Táxi e Uber, elas resolvem um problema da experiência com o transporte. O Nubank resolve o problema da experiência no mercado financeiro. E por aí vai. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A tendência, e as grandes empresas tradicionais, elas têm dificuldade de enxergar como se reinventar rapidamente para resolver esse problema. Sempre foi assim. Isso é normal. Então, a vantagem da pessoa que está entrando na empresa, mesmo tradicional, ou criando uma empresa nova, é que ela consegue virar essa chave e fazer coisas totalmente diferentes. E resolver problema é a chave, primeiro ponto assim, para ter sucesso na empresa. E legal, é como você está dizendo, e o Michael mesmo disse, é ser empreendedor dentro da empresa que você está trabalhando. Porque não precisa ser o dono do negócio, e sim fazer parte de um negócio. Porque muita gente reclama, né? Patrick está ganhando muito dinheiro. Que bom que ele está ganhando dinheiro. Eu quero que ele continue ganhando dinheiro para poder ganhar o meu também. E poder ser promovida, e poder outra pessoa tomar o meu lugar, porque eu vou para outra e eu preciso de outra pessoa para me substituir. Então, infelizmente, a gente vive num país que as pessoas são muito individualistas, infelizmente, muito egoístas, de dizer, não, meu pirão primeiro. E aí não entende que se a empresa não vai bem para todo mundo, não é só para mim, não. Se a empresa fechar, vai eu e mais uma renca de pessoas, como dizemos aqui na Bahia, entendeu? Então, a gente tem que pensar. E quando você falou da questão trouxe os meninos do pitch? Vai. Vai ter pitch, gente, hoje de noite, para a gente entender na prática o que é. O pitch é como apresentar um projeto para um investidor. Não é legal? Então, Michael, eu gostaria de você... Ou como não apresentar, como não apresentar, né? Ainda tem a maioria isso. das vezes é como não, né? Como não errar, né? Então, eu queria falar rapidamente, Fátima, a gente... No Brasil, esse empreendedorismo, essa veia empreendedora tem crescido muito. Óbvio que as startups ajudaram muito com isso, né? Mas a gente precisa também um apoio muito grande aí do governo, a gente precisa de um apoio das universidades. E eu uso sempre como uma comparação o Israel, né? Israel é um país tão pequeno, uma população tão pequena, fala um idioma que praticamente só
aquela região semita ali que fala aquele idioma. Como é que eles conseguem criar algo inovador para o mercado que funciona no mundo todo? Como é que ele conseguiu criar o Waze, se eles são um país tão pequeno? Como é que eles conseguiram criar outras startups que mudaram o mundo? Aonde que eles estão aprendendo sobre isso? E aí a gente, quando começa a estudar sobre aonde Israel se encontra nesse mundo empreendedor, a gente acaba descobrindo que o exército, por exemplo, em Israel, tanto homens como mulheres, eles são obrigados. Existe eles precisam se alistar, é obrigatório isso no país. E o empreendedorismo eles aprendem no exército. Isso é bem interessante, porque no exército eles estão sendo formados, eles são bem novos, 16, 17, 18 anos, e eles estão sendo formados para ser empreendedores. E eles estão sendo formados para criar algo que mude o mundo, e não só eles, porque eles têm um mercado muito pequeno, eles não conseguem sobreviver com o mercado interno, então eles precisam criar algo que mude o mundo. Por isso que eles são empreendedores como são hoje. Então, legal você falar sobre isso, que é uma coisa que a gente sabe que 65%, 70% das novas profissões a gente nem sabe quais são ainda. E muitas hoje existentes vão sumir. Isso então, é uma coisa muito importante. Né? E polêmica. Porque Mas, a gente sabe de coisas que eram ocupações que se tornaram profissões. Sim. E nos próximos 20 anos a gente não sabe o que é que E vem eu por aí. quero fazer já uma previsão aqui de uma profissão que todo mundo conhece. E para mim, isso são favas contadas. Imagino que vocês podem, talvez não hoje, mas a semana passada, andar de elevador. E eu duvido que no elevador que vocês andaram tinha um assessorista. Concordam comigo? Você andou com... Não tinha, né? Pois é, o elevador, a gente se esquece, mas o elevador é um meio de transporte. O elevador é um meio de transporte vertical. E no começo ele é operado por um ser humano, até que se automatizou e hoje não precisa, na maior parte dos elevadores. Esse processo está acontecendo nesse exato momento com os veículos. Isso não é uma coisa experimental, a gente tem um monte de teste. Eu estou numa montadora que diz que 2021 vai colocar no showroom à venda veículos totalmente autônomos. E a gente vai ter uma massa de pessoas que hoje dirigem veículos que vão ficar desempregadas. E a gente só vai discutir isso e vai parar a rua, vai fechar lá a CM, e etc, etc, Paulista, tudo mais, no dia que acontecer. E a gente não está fazendo agora nem sindicato dos trabalhadores, nem sindicato dos empregadores, nem poder público, nem academia, nem etc. Então, muitas profissões, algumas podem não acabar, algumas podem ser complementares, mas no caso do veículo, é quase um consenso para quem pesquisa profissões que isso vai acabar, sabe, Fátima? Então, é bem relevante a gente olhar para trás, no caso do elevador, que é bem comum para a gente, para ver como isso está tão perto, apesar de ser algo parecendo de super máquina, que é da minha geração, assistia Kit com super máquina. Tem até um super máquina novo, né? Que o carro andava sozinho, falava. É um grande aplicativo em 4 rodas. É isso que está virando o carro hoje em dia. Vamos fazer a primeira apresentação, pitch? O tempo ideal para a apresentação? Bom, aí depende muito do tipo de apresentação para quem está sendo apresentado, né? Então, a gente costuma falar de pitch, tem o elevator pitch, é no elevador, 30 segundos, consegue fazer em 30 segundos. Então, sério? Mas aí depende. Aí o que acontece? Quando a gente fala do elevator pitch, ele cumpre um objetivo. Então a gente tem o deck pitch, cumpre um outro objetivo. Esse objetivo que a gente vai fazer desse pitch dele é um pitch de apresentação do que é o produto dele, qual o problema, a solução, como que ele resolve, quem é o time. Isso ele consegue fazer em 3 minutos, 5 minutos, geralmente é de 3 a 5 minutos. Mas quando é uma apresentação para investimento, para round de investimento, por exemplo, aí são horas. Porque aí é um pouco diferente, a gente quer conhecer mais quem é a startup, quer conhecer mais quem é todo o time, que problema que ele realmente resolve, a gente vai pesquisar isso, se realmente o mercado é interação, você precisa conhecer um pouco mais, então é bem diferente o pitch de apresentação para investimento, né? A nossa empresa, ela uniu 2 mercados consagrados, né? O mercado de telecomunicações e o mercado de engenharia. E durante esse período a gente se perguntou qual que era o possível melhor futuro para a humanidade. Como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia fazer com que as pessoas queriam esse futuro, né? E aplicamos essas perguntas para o mercado que sempre trabalhamos, logística e transporte, telecomunicações. Ao jogar essas perguntas para esse mercado, né, 2 novas situações apareceram, né? Como que encontraremos maneiras ágeis de aproximar as pessoas usando ferramentas digitais?
E aí olhamos para as praças de pedágio como um grande funil social, né? E ao entender que aquela situação poderia aproximar pessoas sobre smart cities ou que elas se relacionassem melhor, decidimos reinventar a maneira como as concessões rodoviárias eram exploradas. E aí hoje, o AIM, Advances Ideas Mobility, é uma grande startup que reexplora a maneira que uma concessionária se relaciona com o seu mercado. Geramos um marketplace in-road, para tudo que pode ser vendido dentro da estrada, e off-road, porque entendemos que a vida das pessoas não estão só no seu trajeto, né? Comercializamos produtos e serviços em um ecossistema, fazendo com que a concessionária de transporte aproxime dos seus usuários. E aí, com isso, foi muito fácil fazer mídia e gerar outros tipos de modelos de negócio. Hoje, a concessionária nossa, que era piloto, ganhou um prêmio como concessionária do ano em relação à aproximação com o usuário, e já cobraram da gente outros tipos de receita, como a cobrança de pedágio, fleet management e outros tipos de avaliação, mas tudo isso aí só foi possível porque tivemos uma equipe multidisciplinar com competências e capacitações complementares e reinvestimos toda essa tecnologia, no caso, a maneira como se interpretar o negócio, em um mercado consagrado. Então fica aí um pouco para vocês conhecerem quando o AIM Advances Ideas Mobility estiver aqui na concessionária do Litoral Norte, vocês vão estar se relacionando com a rodovia de forma inteligente. Então vai deixar de existir pessoas, é isso? Hã? Vai deixar de existir as pessoas? Não, eu acho que é a pessoa que ficou em evidência agora. Em vez da pessoa não ser o foco é a pessoa. Então, todo o comércio que gera em volta da rodovia, toda a relação entre a própria concessionária com o seu usuário vai ser completamente reinventado isso daí. Eu vou poder comprar no cartão? Pagar no cartão? Você vai poder pagar um pedágio, inclusive, mais barato. Eu vou falar, então, já para tirar do mistério aqui, 3 produtos que já estão desenvolvidos entre a gente. A gente criou uma ferramenta chamada Smart Miles. Basicamente funciona como Gente, um clube de por que tudo em vantagens. inglês? Por que tudo em inglês? Olha, se a gente estivesse num ambiente de É porque advogados... o povo gosta, minha filha, eu Não, sei. não é... Tipo, o advogado, ele fala muito em latim, não é? Esse mercado, ele pegou algumas características de fora e aproxima outras pessoas. Então, o inglês acabou ficando mais fácil aí. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente deixa todo mundo no mesmo... É mais ou menos nesse sentido. Mas falando do Smart Miles, que é um clube de vantagem, quanto mais as pessoas usam a ferramenta, mais elas vão ganhar algumas pontuações e, com isso, reverter em ausência do pedágio, abastecimento, alimentação aí na rodovia, né? Já que a gente estava se relacionando com esse comércio, fazer o mercado também foi muito fácil. Então, pegamos todos esses pequenos comerciantes, pessoas rurais, e jogamos eles num patamar de relacionamento junto com grandes varejistas, né? E aí, como já estávamos vendendo, comercializar a mídia foi um palito. Então, criamos aí um tipo de smart ads, ou seja, a gente manda mídia, publicidade e propaganda assertiva para a pessoa, né? Se um cara gosta de produtos rurais, a gente não vai mandar nada industrializado para ele. Se ele é vegano, a gente não manda carne para ele. Então, a plataforma permite essa inteligência, né? E tem outras coisas por vir. Estamos querendo comercializar pedágio e fazer tudo com que a pessoa, antes de tudo, tenha uma melhor experiência de transporte. Vocês existem há quanto tempo? Como? Há quanto tempo vocês existem? 2 anos com essa startup. E quando deixa de ser startup? É difícil dizer, né? Quando ela deixa de ser uma startup. Mas, exemplificando, ela deixa de ser uma startup quando ela encontra o modelo de negócio dela. Encontrou o modelo, encontrou o público e soube ganhar dinheiro, ela já pode deixar de ser uma startup. Então é um experimento, É uma teoria. na verdade. Isso é uma teoria, né? Mas quem nasce startup quer viver startup para a vida inteira, né? Não Mas pode, não dá. né? Mas Por é que quer não viver, dá? né? É por causa do conceito, né? O conceito é o modelo de negócio, está baseado no modelo. Descobriu o modelo de negócio, monetizou, ganhou dinheiro com isso, acertou o público, você já não é mais uma startup. Aí você é uma empresa de tecnologia, Aí ela vai né? se tornar uma empresa. Vai se tornar uma empresa de tecnologia, né?
Mas, assim, no fundo, quem é startup quer viver startup a vida Claro, inteira, quem não quer, mesmo né, achando o gente? modelo de negócio, Paga né? imposto? Paga, né? Claro que paga. Todo mundo paga Ninguém imposto. quer pagar imposto. Quem não E quer vem pagar? cá, Quem não você vai, já né? está ganhando dinheiro? Até renda estão cobrando, né? Que eu descobri que começou em 1922, gente. Quem foi a pessoa que inventou o imposto de renda? Para a gente ir lá pegar ele. Que é um absurdo. Eu acho que a gente teve uma jornada super bacana. Acho que seremos sempre uma startup pelo sentido ágil de trabalhar, pela relação com as pessoas, por ter um ambiente que inspira criatividade, empreendedorismo e inovação. Mas foi uma jornada muito grande ao transformar isso em um modelo. Pô, são 2 anos, né? A gente fez, inclusive, não tínhamos essas pessoas aqui para nos orientar. Eu sou baiano, eu tive que criar a empresa em São Paulo. Fomos fazer uma imersão no MIT, no Centro de Transporte e Logística do MIT. Trouxemos pessoas de fora, porque estávamos com o objetivo de criar uma Smart Road, né? Uma cidade inteligente, né? Então, isso daí era quase uma vocação, né? Mas você tinha o capital ou você foi em busca do investidor? Não, a gente também não abriu para acelerar, quer dizer, só agora que participando de um programa aí, mas tínhamos recursos próprios para isso, o que facilitou muito, mas o investidor, ele é muito interessante, ter até uma figura como o Michael aqui, que não é só uma pessoa que entra com capital, ele tem experiência, tem relacionamento, tem uma maneira de gestão que, na verdade, a maior parte das vezes é isso que falta numa startup. Tivemos grandes mentores, grandes advisors para que o negócio desse certo, né? Fomos buscar essas pessoas fora, mas tivemos no Brasil também muitas pessoas. Eu acho que aqui em Salvador, agora, você tendo essas 3 pessoas aqui, vão sofrer menos com a gente do que o que a gente sofreu, né? Como foi que começou o processo de vocês, até para as pessoas entenderem a importância de um network correto? Bom, bacana. Como presidente da Associação de Jovens Empreendedores, é uma das coisas que eu mais defendo, né? Relacionamento é tudo. Então, isso é fundamental. Desde um problema pessoal que você tenha, desde um aconselhamento que você precisa, técnico sobre alguma coisa, desde alguma coisa para a empresa que você trabalha, enfim, para tudo. É aquele tipo de coisa. Eu tive um problema, eu vou recorrer a quem a minha rede e a quem eu confio. Então, assim, a ideia é que quanto mais pessoas você conhece e mais pessoas você se relaciona, porque não é só conhecer, e aquelas pessoas elas fixam sobre você, sobre o seu negócio, sobre o que você faz, gerando uma imagem positiva, é claro, aí sim o network acontece. Muitas vezes a gente pode chegar aqui no evento, a gente se conhecer hoje aqui, você falar sobre o que você faz, eu falar sobre o que eu faço, e isso não marcar. Aí, num segundo momento, a gente tem um outro momento desses, isso ainda não marcar. Num terceiro momento, ou quarto, ou quinto, aí fixa a informação, e aí eu já olho para a pessoa e falo, alguém está precisando de alguém para trabalhar com tal coisa. Eu falei, eu conheci uma pessoa num evento que era assim, assim, assado, mas só foi no quinto momento que eu fixei, né? E começou a ter contexto também. Então, networking não é só você conhecer e também estar em contato. A pessoa tem que fixar aquela informação ali sobre você, né? E você tem que estar presente, né? Aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Isso, de fato, é muito importante. Você construiu... E fazer amigos acima de tudo, construi... né? Esse é o fato, esse é o ponto legal. principal, né? Porque ninguém compra de quem não goste. Então, o objetivo do networking, acima de tudo, é ir de coração aberto. Não é um networking no sentido egoísta, eu quero conhecer por interesse. Mas estou indo de coração aberto, conhecer uma pessoa bacana, um ser humano e tal. E aí vai fluindo, você vai fazendo amizade, vai trocando ideia e o negócio acontece. Começou na empresa Júnior, essa sua... Sim, digamos, desde a época do colégio eu já participava de alguns projetos sociais e tal, que trabalhava em orfanato, liderava sala, enfim, me envolvia em querer organizar um bocado de coisa. Aí, quando entrei na faculdade, eu entrei no Movimento Empresa Júnior, fui presidente da minha empresa Júnior de Engenharia Elétrica, da Federal, aí depois o presidente do núcleo das empresas júniores da Federal. Aí fui para a Federação, que é a instância estadual, fui conselheiro da Nacional, organizei evento nacional, e daí fui me envolvendo, né? E isso tudo porque eu queria ver as coisas acontecerem, né? Porque eu ficava inquieto, isso tem como melhorar, por que eu não me engajo? Tudo isso trabalho voluntário. E, inclusive, na própria associação, a mesma coisa. Eu estou desde 2011. Saí do Movimento Empresa Júnior, né, engatando já no movimento de jovens empreendedores e empresários, e todo trabalho voluntário, porque para tocar os negócios
E ainda por cima, ser presidente da associação não é fácil. Às vezes o pessoal acha que é um cargo bonito, que você está de blazer aqui, né? César também e tal. E acha que não, é maravilhoso, ele deve ganhar horrores e tal. E é um trabalho voluntário, é um trabalho social. E isso é uma coisa que eu faço questão de falar para vocês. E é um trabalho que tem muito fardo nas costas e tal, que a gente tem que se dedicar horas para ver as coisas acontecerem, mas é importantíssimo e fundamental que todo mundo se engaje, porque a gente está cansado de ver a falta de eficiência do governo, a gente está cansado de ver nossas cidades, elas não evoluindo conforme a gente precisa que elas evoluam. Então, nós, como cidadãos, como sociedade civil organizada, nós temos que tomar frente das coisas para que isso flua, né? Inclusive votando direito, né? Com certeza. É bacana que o Patrick falou sobre o trabalho voluntário, e eu costumo dizer o seguinte: o trabalho voluntário, ele não é remunerado, sabe por quê, gente? Porque não tem dinheiro no mundo que pague. Esse que é o grande X, porque é um trabalho que você faz. Nós somos voluntários profissionais, né? A gente é voluntário em uma entidade da nossa profissão. E esse trabalho é muito legal quando você dá essa contribuição para o seu meio, né? A sua comunidade, o seu entorno, e você vê esse resultado gerar, sabe, Fátima? É sensacional. Eu recomendo a todos. Eu sempre, como o Patrick, a gente tem uma história parecida, a gente se conhece do Movimento Empresa Júnior. Então, eu também sempre estive ativo como um trabalho voluntário, e é disso que faz a gente conseguir construir um país melhor, quando cada um dá um pouquinho em direção ao próximo. Voltando à questão do network, eu queria complementar duas coisas. Primeiro, assim, tem uma frase sensacional que eu adoro, que é: você faz muito mais amigos em 2 meses se interessando pelas pessoas do que em 2 anos querendo que elas se interessem por você. Essa frase é muito simples, olha só. Você faz muito mais amigos em 2 meses se interessando pelo outro do que em 2 anos querendo que os outros se interessem por você. A chave para a gente construir um network é a gente se interessar pelo outro. E ainda mais forte, se você quer ter uma rede de network sensacional, é fazer conexões entre pessoas. Não queira fazer ser você. Eu quero me conectar com ela. Não, não. Ela falou que ela trabalha em tal área, eu vou conectá-la com o Patrick. Eles dois estão me devendo essa conexão. Estão me devendo sem nenhuma promissória, não. Isso é implícito na questão, porque você proporcionou uma união de 2 pessoas, e essas pessoas vão ficar gratas para você. Então, a velha máxima: cave o poço, gente, cave o poço antes de sentir sede. Porque se você for deixar para fazer network, quando você precisar de ajuda, quando você precisar de alguém, as pessoas vão olhar: olha aí, de novo, já está me pedindo alguma coisa. Tem pessoas que eu relaciono assim já hoje. Quando vem um WhatsApp, fica verde lá. Eu não olho. Demora assim, o message já aparece lá, eu não vou ler. No final do dia eu leio, sabe? Deixo lá na pendência durante o dia, porque eu sei que vai vir um pedido e não vai vir como é que eu tô? Como é que eu tô? Você tá como hoje, ô animalzinho, né? Você tá bem? Tá vivo? Eu quero alguma coisa de você. Eu ia brincar aqui, você não faz isso com as mensagens que eu mando, não, né? Não, são sempre boas. Porque a gente tem a nossa relação já ultrapassou essa fase. A gente já pede direto, sem rodeio, já uma coisa pro outro. Mas isso é muito importante, a gente ter conexão, ter entendimento sobre o network. O network é uma conexão que a gente tem com o outro. Então, é muito legal você ter esse foco. E o trabalho voluntário, voltando, ele proporciona isso, porque o trabalho voluntário você está dando algo. Então, ao fazer algo pelo próximo, as portas abrem naturalmente para você. Se não for com aquela pessoa, vai ser com outra. E é muito importante para a gente ter o network ativo, né? E tem uma última coisa sobre network que é muito bacana, que é um livro do Michael Glaudio, eu não lembro qual que é, se é o Blink ou se é aquele Outliers. Não estou na dúvida qual dos dois é. Mas é um livro muito legal que ele trata da questão dos laços fracos. E ele traz a revolução nos Estados Unidos, principalmente no movimento negro nos Estados Unidos, quando eles tiveram realmente a virada de página. Isso aconteceu quando uma pessoa foi presa, né, uma senhora que ela não sentou na área reservada aos negros do ônibus, ela ficou na área que era reservada aos brancos, e aquilo gerou uma comoção. Ela foi presa e as pessoas em volta dela começaram a se mobilizar naquilo e gerou toda a mudança legal nos Estados Unidos, porque era ilegal, né, banheiros separados, ônibus separados, etc. E estudando historicamente isso, eles chegaram a essa questão dos laços fracos do network. O que é isso? Se eu conheço muito Fátima, e a gente é muito próximo, muito provavelmente os amigos de Fátima são os mesmos que os meus. O nosso network vai ser muito parecido. Mas se eu não conheço muito o Patrick, a gente tem um relacionamento fraco,
que é o laço fraco. Ou seja, a gente se vê eventualmente, não frequentamos os mesmos ambientes, etc. O network de Patrick vai ser muito mais legal para mim do que o de Fátima, porque o de Fátima eu tenho acesso direto. Então, ele comenta muito disso para a gente manter os nossos laços próximos, que a gente tem uma capacidade limitada de ter laços pessoas mais íntimas, mais próximas, mas que a gente mantém esses laços de pessoas que a gente encontra eventualmente ativos. E hoje, com a internet e as redes sociais, a gente consegue fazer isso. Você, com o LinkedIn, consegue postar um artigo, consegue fazer um comentário e manter um relacionamento profissional ativo. E essas pessoas vão te dar acesso a muito mais oportunidade do que as que eu tenho. Então, por exemplo, o network de Michael, ele pode ser muito legal para mim, porque eu não estou lá, né, no Anjos do Brasil, não tenho tanto acesso a tanta coisa que ele tem. Então, isso é bem bacana a gente observar, não só manter pessoas bem próximas da gente, mas também ter atenção àquela pessoa que não é tão perto e que a gente, de vez em quando, mantém um contato com ela. Aí eu já entro no Anjo Investidor. Como é que funciona, Michael? As pessoas se inscrevem, o projeto, no caso, como é que acontece as escolhas dessas startups, como é que funciona o valor do investimento, até quanto as pessoas investem? Explique isso aí mais claramente. Tá, primeiro, falar um pouco sobre o que é o investimento anjo, né? Eu recebo muitas pessoas, às vezes me procuram, falando o seguinte: eu tenho uma boa ideia, eu preciso de um sócio investidor. Isso é muito comum, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o investidor anjo. O investidor anjo é aquele que pode fazer um aporte financeiro num negócio, mas, acima de tudo, ele vai entrar com networking. Ele vai entrar com conhecimento. Ele vai entrar com tudo aquilo, porque o investidor anjo ele já foi empreendedor, ou ele é empreendedor durante muito tempo, e errou muito, é o meu caso, eu errei muito. E esses erros eu aproveito, eu aprendi muito com eles, e eu aproveito para passar isso para as startups, para que elas não errem aonde eu errei. Isso significa que eu nunca vou errar? Eu vou errar. Eu já errei como investidor anjo também, né? Então, o investidor anjo é aquele que entra com o que a gente chama de smart money, é o dinheiro inteligente, não é só o dinheiro. Então, a startup ela precisa entender que o investidor não é só dinheiro, ele é conhecimento, ele é networking, né? E aí, falando um pouco da Anjos do Brasil, a Anjos do Brasil, na verdade, é uma associação sem fins lucrativos, onde a gente se reúne. Então, hoje deve ter mais ou menos uns 350 investidores anjos no Brasil todo, e a gente se reúne, cada capital aí tem o seu núcleo. Eu faço parte do núcleo daqui da Bahia, e nesse núcleo a gente faz uma série de eventos para startups apresentarem e fazerem o seu pitch, né? E o investimento anjo no Brasil ele é regulamentado, existe a lei para investimento anjo, então a gente precisa seguir a lei, a startup também precisa conhecer sobre a lei de investimento anjo, mas a gente é travado nos investimentos até R$1 milhão. Então vamos lá, a mensagem final que vocês deixam para quem quer empreender no Brasil. Acreditem no sonho, se capacitem, que com certeza vocês chegam lá. Vocês são capazes, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Obrigada. Palmas para Patrick. Patrick falou em acreditar em sonhos, eu já digo que acreditem nos erros também. Vocês vão aprender muito com os erros e vocês vão errar muito ainda, tá? Então, não é... O errar, ele é humano, faz parte da nossa natureza. E como empreendedor, vocês vão errar muito, mas muito mesmo. Vocês não podem se desanimar com os seus erros. Vocês precisam persistir com aquele sonho que vocês têm de empreender. O empreendedorismo ele precisa estar na nossa veia, precisa circular junto com o nosso sangue, tá? Então, empreendedor é para poucos. Então, ele precisa entender que ele vai errar. Obrigada, querido. Palmas para Michael. Bem, o empreendedor, ele, na essência, ele tem que resolver sempre um problema para pensar em ter um negócio. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para quem está aí querendo entrar no mundo do empreendedorismo. Mas o mais importante, além disso, é entender que a gente precisa continuar e perseverar. Eu acho que a perseverança, continuar, insistir naquela ideia, naquele sonho que a gente tem é mais importante. Se você abrir um negócio pensando em ganhar dinheiro, eu sinto dizer que provavelmente ele não vai dar muito certo. Agora, se você abrir um negócio pensando em resolver um problema das pessoas, pensando em colaborar com a comunidade, pensando em conectar pessoas,
você provavelmente vai dar tem mais chance de dar certo e deve ganhar dinheiro com isso. Então, entender a sua missão no mundo é muito mais importante que o negócio vem de dentro para fora do que de fora para dentro. Isso vai, com certeza, conectar o seu coração com o coração dos clientes que vão estar doidinhos para comprar seu produto. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada a vocês pela companhia, foi muito agradável. Muita gente veio de fora, não só da Uxal. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de vocês, meus queridos, pelo apoio, né, pelo incentivo, pelo Carreiras. E fica a dica, faça a diferença. E se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.